tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cleiton Silva, sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. E todas as vezes eu procuro explicar sempre para as pessoas que brasileiro gringo são esses brasileiros que vivem aqui na região de Paris, mais precisamente. E hoje estou com mais um brasileiro que vive aqui há um tempo. Eu gostaria de apresentar para vocês o Klinger. Klinger, muito obrigado pela Obrigado sua a presença você. aqui, tá bom? Cara, eu te conheço, não é de hoje, como Uhum. se diz no Brasil, ou em bom Bom português. português. Mas fala pra mim, fala pros nossos ouvintes, pro pessoal que tá com a gente, de onde você Uhum. no Brasil e quanto tempo você tá aqui na França. Certo. Pois então, eu me chamo Klinger, eu nasci em Salvador, na capital. Eu nasci no bairro de Nazaré, no Hospital Naval. Como falava há pouco agora, antes das gravações, meu pai era militar, então a gente tinha essa possibilidade, vamos dizer assim, de nascer em berços de ouro, né? Mas não foi sempre, né? E eu cheguei aqui na França no final dos anos 90. Então, final dos anos 90, 2000, então seria todo esse desenho da primeira parte dos anos 2000 até hoje. Então seria 22 22 anos. anos. É. Caramba. E você veio direto pra cá, pra França? Sim, eu vim direto para a França. É, Foi uma decisão assim que eu tive, que foi muito importante para a minha vida, não é? Uhum, Eu era também funcionário público no Brasil, eu uhum. ensinava e também trabalhava como na área administrativa. Tudo na Bahia. Tudo na Bahia. Toda a minha família era pessoas de serviço público. Uhum. Então, era o serviço público que dava trabalho pra gente. Então, eu trabalhava como professor, eu era formado em pedagogia e tudo, não é, no Brasil, e eu ensinava crianças e depois fui trabalhar com adultos, né, na educação adulta. Uhum. Dali então eu aprendi bastante coisas mais com os adultos que com as Com as crianças, crianças. né? E foi um período assim importante na minha vida. Mas vir para a França foi algo assim que eu não esperava e não imaginava na minha vida. E por quê? Porque eu pensava sempre ir para Portugal, né? Como minha Ah, mãe era de origem portuguesa, eu gostaria de pegar um pouco mais naquela época, isso muitos anos atrás, tentar ir mais para Portugal, porque era um país que tinha algo a ver com a nossa cultura e então para mim seria interessante ir para lá, continuar meus estudos em Portugal, mas no final das contas eu vim para a França. Então, para mim foi todo um trabalho, foi todo não foi de serviço, uhum. tem que pensar nisso. Para mim foi algo positivo, mesmo que no início eu pensei que eu ficaria somente 2 anos aqui na França. Foi um projeto de 2 anos na França e no final das contas estou até hoje aqui, 22. 22 anos na França. Cara, esse projeto era o quê? Estudo? Seria estudo e também porque eu vivia com alguém. E Entendi. tínhamos um projeto de tentar depois voltar para o Brasil. E essa pessoa trabalharia na área eh, seria musical, Uhum, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, naquela época, um exemplo assim, não tínhamos música dentro do metro de Paris. uhum. E essa pessoa tinha ideias inovantes, assim, inovadoras, desculpa-me, Uhum. já falo em francês bastante, inovante, inovadoras. Então, a ideia dele era levar para o Brasil certas ideias que tínhamos na Europa para instalar no Brasil. Então, foi uma pessoa que ia, o projeto não deu certo, Uhum. tá? Eu continuei na França e até hoje estou aqui. Peraí, então, nos anos 2000, faz um tempo já, e Ah, assim, você não tinha esse contato de brasileiros que a gente tem hoje, por exemplo. então, Era menor. era muito menor. Por exemplo, a gente tinha um grupo fechado de brasileiros. Eu Uhum. sabia que naquela época, em Paris, tínhamos grandes problemas assim a nível de papéis, com brasileiros que vinham ao negro, não é? Uhum.
E eu tinha muitos amigos nessas situações. Eu nunca. Eu vim como estudante, né? Depois tive um visa de trabalho, do qual eu podia trabalhar sem problemas, mas esse grupo de brasileiros que eu tinha, que foi a primeira etapa de grupo brasileiro, né? Uhum. Porque hoje esses brasileiros que eu tive lá no início, só duas pessoas ficaram Continuaram que aqui. continuaram ainda como amigos e que continuam até hoje aqui. Outros já estão meio dispersos e fizeram suas vidas em vários Uhum. lugares. Diferentes daqui. É, é. Que bacana. 2000, anos 2000. Era bem interessante na França. Eu sempre falo pro pessoal, quando você chega em Paris naquela época, né, chegava, você via outra coisa. Era uma cidade mais limpa, era uma cidade mais economicamente era muito melhor. Uhum. Éramos assim, podíamos viver melhor. Então eu passei a transição do franco pro Uhum. euro. Então é engraçado que eu pagava 50 cêntimos de franco para uma baguete. E que uma semana depois eu pagava 50 centavos de De euro. euros por uma baguete, Que valia o dobro. que valia o Falando numa dobro. lógica, né? E daí então veio todo esse processo de a economia mudou na realidade. Veio inflação, veio grandes problemas por causa do euro, e depois veio os grandes problemas, as crises dos anos 2000, né, que tocou um pouco assim na França, que também tocou assim, sobretudo na Espanha, na Grécia, em Portugal, mas que a gente também recebeu toda essa influência vinda desses países, né, já que a União Europeia, não é, nós fazemos parte, não é? Claro. Então, quando, por exemplo, é um corpo, né? Quando a cabeça está mal, o joelho também vai estar mal. Então, significa que a França, essa que esteve sempre assim como cabeça dessa construção da União Europeia, também ficou mal, né, na Ela realidade. sentia. Ela sentia também. E daí, então, para mim, esse processo dos anos 2000 para hoje, atualmente, não é? Para mim foi uma revolução é, negativa, né, vamos dizer assim. Porque hoje, se olhamos bem, Paris continua sendo Paris, mas quando você está detrás, né, do palco, você vê algumas realidades que te chocam. Olha, eu cheguei, você sabe, aqui em 2009, 2010, entre né, fim de 2009 e começo de 2010, e eu vejo hoje assim, né, Île-de-France, que é a ilha da França, um crescimento enorme de imigrantes de todos os lados. Não é só do mundo, por exemplo, afegão, o mundo Não. árabe, não é só dali. É Europa do Leste, países como Portugal, Isso. Grécia, Itália, que vem pra cá. Sem contar nós, os latinos, né? Isso. Que tem. E eu imagino que nos anos 2000, meu, era outro mundo. Tinha suas comunidades, tinham. Eu lembro-me que eu sempre tinha intercâmbio com todas as pessoas de fala espanhola. Uhum. Eu tinha muitos amigos também chineses. Minha primeira professora de francês os pais dela nasceram em Taiwan. Que E legal. ela veio e cresceu aqui na França, então foi minha primeira professora de francês naquela época. Então, para mim, era bem interessante ter uma asiática diante de mim Te ensinando e francês. ensinando francês. Então, para mim, foi uma das melhores experiências. Foi uma senhora assim que depois ficou bem próxima de mim. Eu Entendi. sou uma pessoa muito sociável, então Uhum. sempre tento ganhar as pessoas, não no sentido não, ganhar mesmo para ter amizade, Sim. né? Aham. Eu cheguei aqui naquela época, comecei assim a fazer grandes amigos que até hoje eu tenho da escola e Bacana. até hoje Fazem parte do seu ciclo. fazem parte da minha vida, né? Eu sempre digo que minha família está aqui na França. Infelizmente a gente corta de uma maneira brusca, não é, as nossas ligações quando a gente tem num país e quando você vive nesse país você vai criar, claro, novas amizades, amizades que são duradouras, amizades que vão se acabar dentro de um ano, não é? Eu sempre aprendi esse ditado, não é? Os amigos vão e vêm. Entendi. Os amigos vão e vêm.
Isso é muito legal pro imigrante. É, Isso é muito interessante de relembrar. isso. Assim, quando você chegou, porque você não estudava francês, ou não, você se preparou pra vir? Eu estudei o francês instrumental. Eu sabia ler, Ah, mas não sabia muito pronunciar as sim, coisas. entendi. Você estudou no Brasil É, sozinho. sim, a minha primeira língua que eu estudei sozinho foi italiano. Então vamos entrar aqui nas línguas. Eu te conheço, você fala quantas línguas fluente hoje? Vamos dizer 5 línguas. Eu estudei um pouco grego para poder assim compreender um pouco a Bíblia, né? Os Aham. escritos em gregos. E eu gostava muito da história grega, então eu sempre fui uma pessoa levada a ser curioso, né? No geral. E a minha primeira língua foi o italiano. E você é autodidata? Você aprendeu Sim, eu sozinho? aprendi Ou sozinho. não foi pra Não, eu Itália? aprendi justamente sozinho. Depois, chegando aqui na França, eu estudei na Sorbonne Uhum. e foi dali então que eu peguei algumas disciplinas que eram ligadas com o italiano, porque eu tinha que fazer tradução. Francês, italiano, italiano, francês. E eu tinha uma formação, a gente diz em francês, parcours langue vivante. É, Em português eu não sei como eu Acho que é um poderia percurso dizer. de Percurso de línguas línguas vivas. vivas. Aham. Então eu era obrigado naquela época a estudar ao menos 3 línguas. Meu Deus. 3 línguas. Sério? Você me diz uma vez que quando a gente aprende uma língua, a segunda tá um pouco mais fácil. E a É isso. terceira também. Tá muito mais Tem fácil. isso aí. Porque, por exemplo, nas línguas romanas, é mais a minha área, né, as línguas romanas, quando você estuda uma, desencadeia com a outra. Então eu aprendi o espanhol, porque é a língua que eu trabalho hoje também. Eu aprendi o catalão para os meus estudos em história, né, também, uma parte dos meus estudos. E que eu teria que trabalhar com a paleografia e com o catalão que era do século XIV, Extremamente diferente do cartão de hoje. que é extremamente diferente porque foi a explosão das línguas no século XIV, e daí então eu me deparava com um catalão que era complexo, né? Porque ainda tinha um pouco da ideia latina misturada dentro dos escritos. Então, para mim, foi sempre uma busca de conhecimento. E para mim, aprender línguas foi sempre interessante porque foi sempre a minha riqueza. Eu acho que a minha riqueza é essa, não é dinheiro, mas a riqueza cultural. Nossa, e que riqueza, hein? Ô, Klinger, então quando você chegou aqui, você já foi pro seu ramo ou não? O que aconteceu quando você chega, então? Que não deu certo os planos com aquela pessoa que você tinha? É, O que aconteceu? Então, eu já vivi a minha vida na França, né, durante esse primeiro período, né, de 2 anos. E eu lembro-me que eu já estudava, já trabalhava. O meu primeiro trabalho foi em Champs-Élysées, nos Campos Elíseos, e eu trabalhava numa loja de luxo. Uhum. E eu trabalhei nela durante 6 anos. Vendedor? Vendedor de luxo, Aham. sim, claro. E era uma loja que eu adorava muito, Que produtos legal. assim muito ricos. Aham. Então eu tive assim contato com pessoas la crème de la crème. Voilà. A nata da A nata. nata da nata. E foi bem interessante porque até tive essa oportunidade de conhecer jogadores de futebol brasileiros. Bom, eu não sou muito assim pelo futebol, mas Uhum. respeito todo mundo, é uma profissão. E eu Claro. conheci o Que Ronaldinho, o primeiro bacana. Ronaldinho, né? É o Ronaldinho, né? O Não o Ronaldinho. Ronaldo, o Não, fenômeno. não. Que veio jogar aqui no Paris Saint-Germain. É. A ver, Ronaldo. O que jogou aqui e o que jogou na Holanda. Porque o que jogou aqui o Não é mais o novo. Gaúcho, Tá, é o o Ronaldo. Ronaldo. Sim, o Mas fenômeno. antes era o Ronaldinho, na Sim, é nossa época. verdade. Então eu conheci o Que Ronaldinho, legal. conheci um artista americano que fez. Como se chama ele? Ai, ai, gente, esqueci. É muito interessante esse Nessa americano. loja. Nessa loja. Então eu trabalhava com muita gente rica, não era pobre. Eu trabalhava com sheiks,
eu trabalhava com o homem mais rico do mundo, né, que é o dono do Georges V, Uhum. que é um dos hotéis mais importantes Na, na aqui. Europa e no mundo, né, que é o Four Uhum. Seasons. Então, eu era uma pessoa que chegava lá, você não sabia que ele era a pessoa mais rica do mundo. Que bacana. E qual que foi o. Onde mudou? Porque hoje você é professor, né? Depois É, você muda e você vai tornar aquilo que você veio aqui fazer, entre aspas. eu sou uma pessoa camaleão, né, na realidade, né? Eu tenho tudo, eu acho, eu faço um pouco de tudo. Então, nesse decorrer do tempo, eu trabalhava como vendedor, né, de luxo, e eu queria sempre mudar um pouco minha vida, né, na realidade. Foi então que eu tive a oportunidade de entrar na educação nacional. Isso foi lá pelos anos, em 2009. Uhum. Então eu tive a oportunidade de entrar na educação nacional. Fiquei até o ano letivo de 2021 e eu fui ser educador na PJJ, que é a Proteção Judiciária de Jovens, Uhum. do qual eu estive lá durante um ano. Então eu trabalhei. Isso fez parte também da minha formação na área de neuropsicopedagogia, Uhum. da qual eu queria aprender um pouco, conhecer um pouco jovens e crianças na área judicial, seja carceral, né, na Sim. realidade. Para o Brasil seria o Conselho Tutelar, Sim. para que as pessoas entendam um pouco melhor. E eu trabalhei um ano lá no Ministério da Justiça e eu trabalhava com 25 jovens, né? Eu tinha 25 dossiês para trabalhar e dentro desse dossiê eu tinha que fazer a inclusão desses jovens na sociedade. Eu tinha que seguir os pais também desses jovens e eu trabalhava numa área muito, vamos dizer assim, muito perigosa, vamos dizer. Uma das áreas que é bonita na França, né, que é da Ilha de França, Uhum. mas é uma área que, infelizmente, atualmente, a violência entre os jovens, É enorme. a droga, etc., está envolvendo essas famílias e destruindo, né, que é Mantes-la-Ville, Uhum. Mantes-la-Jolie, Mantes Jolie. que é ao lado de Giverny, para as pessoas que não conhecem, Paraíso, né? né, que é um paraíso, que é a Normandia, mas infelizmente essa área da ilha de França Tá bem contaminado. bem contaminada com a violência e as drogas, né? E eu trabalhava justamente nessa área, né, de radicalismo, que é bem importante. Ultimamente, meus colegas receberam todos esses jovens que vieram dos campos da Síria, Uhum. que foram radicalizados, os pais morreram na guerra do Afeganistão, da Síria, etc. Não é? Foram jovens franceses, isso é importante dizer às pessoas. São crianças que nasceram lá, ou muitas foram pequenas com os pais. Os pais hoje não vivem mais, muitos morreram na guerra, né? E que as crianças hoje estão lá voltando pouco a pouco, né? Para poderem ser reeducadas e tentarem ser incluídas dentro Na dessa sociedade. sociedade. Clínio, você trabalha diretamente com isso. Eu já ouvi outras vezes você falando Hum, com isso. O trabalho social aqui, eu acho que ele é bem. é bem. Eu acho interessante o trabalho social aqui na França porque é, ele é bem claro. Ele é bem claro, ele tem objetivos assim para atingir. Eu acho isso interessante Uhum. no trabalho francês. É como a educação nacional. Eu acho que a gente tem objetivos para poder obter algo, não é? Aqui na educação nacional, eu sempre digo aos meninos que o ensino francês é elitista. Uhum. E também o trabalho social é também para transformar mentes, né? Mentes, pessoas e, de novo, justamente eu utilizo mais uma vez a palavra inclusão. É o que mais a gente necessita, é inclusão social. Então, para mim, são ministérios que são um pouco diferentes, mas que têm entre eles desafios que são quase idênticos. Então, para mim, a educação nacional também ela cria mentes, não Uhum. é? Ela não educa, mas ela cria, ela forma. E o Ministério da Justiça, ao qual eu trabalhei durante um ano, ele ajuda justamente a reintegrar ou incluir, como vocês queiram, esses jovens dentro da sociedade. Que bacana. É,
Você conhece o nosso país, né? Você é dali. Sobretudo de Salvador. Ô Enzo, tem uns baianos, bastante baiano aqui, hein, cara? A gente, sim, é bem interessante falar em baianos, Aham, né? Eu vou só. É uma. Vamos dizer, uma piada, não sim. é? Gente, baiano eu não conheço muito aqui. Baiano eu conheço o meu amigo, que está diante de mim, conhecia a, a Conceição, Uhum. e eu poderia contar os baianos que eu conheço aqui. Só nesse podcast já vieram 3 baianos. Pois eu não conheço nenhum, não é? Então, foi interessante que, falando de novo da minha volta Aham. aqui na minha chegada aqui na França, eu não conhecia baianos, eu só conheci gente do oeste brasileiro, né, e do sul. Uhum. Então, eu não conhecia, era muito interessante. Eu só via mais um baiano quando estava sem camisa. Desculpa aí, gente. Calor também, né? Tem cuidado, não é nada de xenófobo ou Oxi, algo. é a realidade, ó, você tá falando Quando assim. tava sem camisa, eu disse, esse é da minha terra. E quando eu ouvia falar o baianês, eu digo, pô, é baiano É mesmo. baiano. Mas eu gostaria de ter contato bastante com baianos. Eu É sua raça. não tenho muito. Sim. E Mas, tem. tem. Tem, Tem cara. alguns brasileiros que nasceram próximo, mas cresceram no Rio de Janeiro. Então já não é mais Perde aquela. não é a essência. É. É. Eu te falo assim, porque assim, você lidou com jovens problemáticos, entre aspas, daqui. Tem alguma diferença um jovem europeu, ou não importa qual a origem dele, europeu, e o nosso jovem do Brasil? Como que você vê? Você consegue enxergar a diferença ou não? Problema em qualquer lugar. Olha, os problemas são todos idênticos. O grande problema, se você pergunta para mim na questão do Brasil, Uhum, o que a gente não tem no Brasil são dois pilares importantes, né? Que é uma boa economia e a uhum, educação. E a saúde, vamos colocar a saúde. Mas eu falo desses dois primeiros pilares, a educação e a economia, porque são eles os mais fundamentais também para o nosso crescimento em todos os sentidos. Uma pessoa que não tem um trabalho, o que vai levar essa pessoa, né? O que acontece no Brasil geralmente, uhum. né? Infelizmente. Não que você tenha que roubar as coisas, Claro. mas às vezes nesse mundo que nós estamos indo, o que acontece é que as pessoas ficam meio desesperadas, né, e chegam a fazer besteiras. Agora, se a gente olha hoje, atualmente, esses jovens daqui da França, às vezes me faz muito rir, porque nós temos tantas ajudas sociais, tantas e tantas, e que geralmente eu acho que existe tantas e que depassam mesmo. E que as pessoas não utilizam corretamente essas ajudas sociais para o bem-estar, né, dos seus filhos. Né? Uhum. Porque uma família que tenha 10 filhos é inconcebível para mim. No mundo de hoje, É, principalmente. então, para mim, eu estudei história, para mim é interessante sempre falar isso, que eu penso sempre no período do período Providência, não é? Que é após a Segunda Guerra Uhum. Mundial, que vamos estabelecer esse período de ajuda para o povo francês, não é? Foi a criação, vamos dizer, das ajudas sociais, não é? Que eram muito poucas. Se a gente olhar bem a história da França e a do Brasil, vamos dizer que as duas são quase idênticas, não tinha muita. Eram países operários, o Brasil um país muito escravagista, então a gente utilizava aqui a mão de obra branca, eram pobres, não é? Uhum. Como diz Victor Hugo, né, nos seus livros, né? Quando ele escreve nos Miseráveis, ele quer dizer aquilo ali, a pobreza que existia na França, não é? A desgraça que existia na França, o alcoolismo que existia na França. E ele queria gritar escrevendo naquele livro. Não é? Então, quando eu vejo no Brasil, bom, agora de cabeça eu não lembro de nenhum escritor Escritor. que fale, mas para mim eu sei que a história do nosso Brasil foi essa, através do colonialismo, a escravidão, em que infelizmente
a gente não teve esse mesmo segmento como na França, que foi as férias pagas, direito de greve, mulheres poderiam votar, apesar que na França a gente não votou tão cedo, foi em Demorou, né? 1954, enquanto um país árabe, que foi a Tunísia, foi o primeiro país onde as mulheres votaram, é bem vergonhoso, né? Para um país que se diz europeu, Claro. que se diz um país que é éclairé, Uhum. aclarado, vamos dizer assim. Então, para mim, essas ajudas sociais nesse período de Providência, elas ajudaram assim a sintetizar a família francesa. Hoje, essas ajudas, como a gente diz em francês, c'est l'entraide. L'entraide, ça veut dire mais que uma ajuda, já passou de ajuda. Então, para mim, Depassou, né? depassou. Para mim, uma ajuda é aquela que você dá ao teu amigo e depois ele te dá de novo o que você ofereceu para Te ele. devolve para ajudar outras pessoas Devolvendo e para ajudar continuar. outras Um pessoas. ciclo Hoje, social. voilà, hoje, ultimamente, na França não está sendo assim. Essas ajudas sociais não são mais ajudas sociais. Então, bom, depois eu já não vou criticar Uhum. quem tem demais, o outro que não tem muito. Isso aí não é mais o meu problema. Não é? A partir do momento que você tem, por exemplo, um salário baixo ou você está desempregado, você tem todo o direito. Não é? Isso é de lei. Então, mas aí a gente entra num problema que, assim, eu ouço muitas pessoas falarem, por exemplo, no Brasil, vou citar de onde eu conheço, de onde eu venho, que a gente tem que ter ajuda, a gente tem que. As pessoas têm que ter ajuda. Ótimo, é Hum, óbvio, né? Inclusive, a revolução veio para mudar o que estava, entre aspas, tudo sim, errado lá sim, sim. atrás. E nós estamos atrás dessa revolução, como brasileiros ainda, eu vejo Uhum, isso, né? E tem uma coisa em que eu começo a olhar aqui, hoje, com a mentalidade do ser humano de hoje, é complicado as ajudas. Porque as pessoas simplesmente, eu vou usar o termo aproveitam, quando falar outra palavra, aproveitam daquilo ali para ficar no bem bom e não fazer nada. Até que ponto, como você hum, falou, a ajuda não vai depassar a ajuda? sim, sim, sim. A gente vê isso aqui, eu vejo isso, eu fico, meu, poxa, tem ajuda para isso, ajuda para isso, ajuda para aquilo. Ótimo, é perfeito. A pessoa não tem trabalho, o Estado vai bancar aquilo ali para você. Só que o problema é que a mentalidade das pessoas hoje chegou ao ponto de falar assim: eu não vou trabalhar, o Estado tá me bancando. E que se Só dane o que o Estado. Estado não banca, porque Não, você pagou, cotizou. isso. Mas a pessoa Mas. esquece que aquilo é uma É, engrenagem. é. E mesmo com as faltas, mesmo com os erros, mesmo com as coisas erradas que eu e você que vivemos aqui há um tempo Hum, sabemos que existe, ainda roda a é, engrenagem. é. Porque o Estado francês é social. É, essa. E isso a gente, olha, toda a política francesa pode ser de direita ou de esquerda, e é isso que a maioria do povo francês eu acho que não coloca na cabecinha ainda, mesmo se a Marine Le Pen pudesse ganhar nessas últimas Uhum, eleições, eu sei que ela ia ter seu programa de reformas, uhum, mas uma coisa a gente tem que entender, desde o período de Charles de Gaulle, que eu gosto muito, né, desse senhor, ele era de direita, ele era militar. E não foi por isso que na França mudou. não teve toda uma política social. Aham, Então, a França é de política social. sempre foi, eu acho. Sempre foi e será sempre o espírito da França. E isso eu posso dizer para todas as pessoas. Eu acredito que esteja, parece que tá no alicerce. Na medula, vamos É? dizer, faz parte. Isso não. Eu acho que é um país que tem toda uma história, não é, de guerras. É um país que não tem 500 anos, hein? É um país que é milenário, um país que tem toda uma vivência de invasões de árabes, invasões de árabes, porque tivemos no sul da França, hein? Não foi Uhum. toda essa invasão como na Espanha, mas tivemos essa pequena invasão em Poitiers, mas foi um país, não, uma região, né, naquela época que conheceu a pobreza. Não é? E que eu acho que depois dessa Revolução Francesa, que para mim também foi uma revolução social, né, a todo caráter, E para todo para mundo. todo mundo. Bom, não sou a favor de ter cortado cabeças e cabeças de pessoas,
não é? Porque para mim a violência gera violência, né? Simples. Eu não gosto quando explica aos meus alunos a période de la terreur, que é o período do terror. Para mim é um dos períodos mais feios da história francesa, não é? Período escuro, né? Se você vai um dia em La Conciergerie, você vai ver a quantidade de cabeças que foram cortadas, não é? Então, isso para mim é um dos períodos mais sombrios da França. Para mim não é a Idade Média que é sombria, para mim É esse período. é um período mais sombrio. É que assim, até, por exemplo, eu já li muitas vezes, inclusive no livro de uma senhora que você também conhece, Summer White, que, tipo, ela fala nos livros dela que corria sangue nas ruas de Paris nessa época. Então foi muito, tipo, criou uma coisa fora do normal, onde sai o animal racional, que naquela época tentava sair das garras ali do poder religioso da época, e entra um outro animal que, mesmo pela liberdade, fazia coisas horríveis que também já fazia isso lá atrás. Então, acho que também tudo que passa também, né, Klinger? Tudo que depassa, aquilo que... Para mim, essa revolução não acabou, ela continua ainda, sabe? Eu acho que a cada período da história francesa sempre existe uma revolução. Não é para falar de política, mas é mais para dizer... a essência da França é essa, de lutar, de não baixar os braços. E para mim foi importante ter vindo para aqui. Hoje, eu sempre digo, a França é minha mãe, não é? Foi ela que me abraçou. Hoje me sinto muito melhor aqui que no Brasil. E se estivesse hoje, atualmente no Brasil, me sentiria muito mais, muito mal, não é? Nessa condição. Eu não suporto mais esse tipo de mentalidade colonialista, onde o senhor é o senhor, o dono da senzala, onde aqueles que estavam há um período livres, vamos dizer, hoje tem que voltar a um estilo de vida que não era o que ele desejava. Então, para mim, não é bem o meu estilo de vida atualmente no Brasil, não é? Eu sei que na França tem todos os seus problemas. E eu sempre tive uma amiga brasileira, não vou dizer o nome dela, que dizia, vou embora da França, que país, tá. Eu digo, pois, faça tuas malas e vai embora. A França, inclusive, não segura ninguém Não aqui, segura né? ninguém. Então, essa pessoa atualmente até vive muitos anos aqui, né? Então, eu não sei, não posso criticar a França. Pelo contrário, uma das coisas que a gente tem que, quando a gente chega nesse país, é a adaptação. A adaptação é aceitar o outro, aceitar o diferente. E eu tive essa sorte, né, de encontrar um europeu ou vários europeus de várias mentalidades, e eu tive que me adaptar. Falando nessa adaptação, você chega aqui, brasileiro, né? E assim, conhecendo você, eu sei que extremamente bem aceito pela sua sociedade, para ela que você chega, porque nós, querendo ou não, temos essa coisa maravilhosa que toda vez eu falo e toda vez se repete aqui, esse carisma, esse jeito, eles gostam, eles adoram. É claro, isso é óbvio. Mas você chegou aqui. O que foi a dificuldade para você quando chegou? Porque você muda, você sai de uma terra, você sai da Bahia para cá. Sai de uma terra quente, próxima, festeira, come-se muito, não que não coma bem aqui, tá? Um pequeno ressalvo, come-se muito bem, e chega num lugar extremamente diferente do seu, de repente com uma mentalidade, é claro, né, óbvio, mas muito diferente da que você tem hoje, mas enfim, como que foi esse choque aí, Klinger? Tem uma expressão na França que você conhece, né? Todos conhecem, eu acho que eu fui a única pessoa. Eu acho que eu caí da cama do berço quando era criança, não é? Eu sou a única, eu acho. Eu não tive mal du pays. Le mal du pays, ça veut dire a nostalgia, a saudade que é cantada pela nossa Évora, que não existe mais aqui, né, nessa terra. Eu não tive esse problema de saudades. Sério? Não. Nem no comecinho? Não, eu caí da cama mesmo, viu? Cara, que doido. É assim, pelo seu país, né? Mas e pela
raiz, mamãe, papai, irmãos, como que... A minha família é muito independente. Entendi. Meu pai já nos educou de uma maneira bem independente, eu acho. A gente tinha que aprender a ser pessoas. Foi uma das coisas que a gente aprendeu em casa. A ser pessoas, a lutar pelo que nós queremos. Cara, esse negócio é legal. A ser pessoas. É. Antes de você continuar, veio aqui uma cantora de jazz, também tá aqui há 30 e tralala anos, a Katia Werneck, e ela falou assim pra mim, num determinado momento, ela falou assim, ó, venha sem julgar, Hum, deixa o julgar pra lá, e agora você me fala aprender a ser pessoas. Cara, sim. isso é forte isso aí. Pra mim, eu sempre fui lutador no Brasil, Uhum. sabe? Todos os problemas que eu vi na educação, aquela educação sucateada que até hoje existe, é, os meninos pobres que não tinham possibilidade de chegar na universidade, que para mim era um sonho assim que esses meninos drogados que eu trabalhei é, pudesse ter oportunidade. Hoje eu não sei se estão vivos ou não, não é? Uhum. Faz muitos anos, mas para mim, ser pessoa é você lutar para forjar uma pessoa em você. E eu tentei sempre isso. Sabe? Eu acho que a gente aprendeu com meu pai, com minha mãe. Minha mãe sempre foi uma lutadora, uma pessoa que fundou uma escola. Era sempre uma pessoa que amava a educação, era uma pessoa que era bem amada pelo bairro onde eu morava. Então isso, a gente olhava assim essas pessoas. Meu pai foi um militar, fez medicina, ele viajava bastante. Eu acho que é isso, esse Abriu. espírito que a gente teve sempre dele. Ele falava muito. É, nos educava de uma maneira. Não é que ele era um pai assim tão um pai caloroso, não é? Era um pai frio. Hã? Militar, inclusive? Militar, a mentalidade dele, ele cresceu no Rio Grande do Sul. Eu Uhum. achava que era uma pessoa muito fria, ele era calculista, mas era meu pai, né? Na realidade, foi o que me concebeu também. Mas uma coisa que eu aprendi muito dele foi nos ensinar a cultura. Né? Eu sou uma pessoa que eu adoro filmes antigos em preto e branco. A leitura também, a leitura foi ele que nos passou também com minha mãe. Então, para mim, a leitura é importante para mim. Deixa eu te fazer um parágrafo assim, cara. Eu sempre li também. Em 98, Hum, 99, foi a época que eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Com olerite, registrado, todas essas coisas. 97. Não, 97, uhum. 98, 99. E eu lembro que saiu aquela revista da A Veja, da Ovelha Dolly. Ah, sim, lembro-me. Eu não sei se na região onde você cresceu, nós tínhamos também uma coleção que chamava-se Coleção Vagalume. Claro, isso era bem Brasil todo. brasileiro. A minha primeira leitura foi A É, Borboleta é Tíria. isso aí. Então, assim, eu cresci lendo isso. O primeiro, da Jangada, que eu E li, a foi jangada. me abrindo todos e eu comecei a ler ali, comecei a me introduzir dentro da leitura ali. Isso, Klinger, e isso me deu uma diferença dentro do grupinho de onde eu vivia. claro. Sabe, da periferia de onde eu Uhum, venho, me diferenciou um pouquinho com as minhas palavras. É claro que a uhum. leitura te dá muita coisa. É, Eu sempre pensei nisso. Eu tenho algumas pessoas próximas, bem mais novas do que eu, e a primeira coisa que eu aprendi, cara, lê, é, lê, é lê, importante. lê. Pega alguma coisa, lê. Você vai A, crescer. Para mim, a leitura é uma evasão, não é? Quando eu leio, eu imagino, né? Tem gente já que tem essa dificuldade. Eu Uhum, sei que tem crianças e jovens que são autistas não têm uhum. muito essa possibilidade, outros sim, porque são surdoe, surdoe já São dotados. são superdotados, merci, e geralmente tem essa facilidade. Agora, eu não sei a que nível. é, Imagino também que eles têm essa mesma leitura, essa ideia de viver aquele momento, né? Uhum. Então, para mim, a leitura é importante. Eu sempre digo às pessoas: você tem que ler.
Eu entrei, inclusive, eu cortei você, eu entrei na conversa, assim, porque esses dias eu fui na reunião de pais e mestres dos meus filhos. Uhum, Pais e mestres. Pesado, né? Se lembra? claro. E são duas coisas, assim. Você falou sobre a sua mãe, sobre o seu pai, e eles te introduzirem isso na sua Uhum, cabeça. E uma. Cara, eu me senti muito bem, assim. Me contive, mas a uhum, professora falou pra mim uma coisa: olha, o fruto não cai muito longe uhum. da árvore, Não. né? Porque ela elogiou o meu filho, o Noah, e eu falei: poxa, a gente trabalha pra isso. Entendeu? É, É um resultado que eu tô tendo aqui. isso. Então eu me senti muito bem. E aí ela falou que o fruto não cai muito longe da árvore. Me senti muito bem. Mas Perfeito. o que mais me chamou a atenção foi sentar na cadeirinha deles ali, Hum, na escola do Theo, que tem 9 e anos. viver aquele E momento. sabe o que, que tinha muito lá? Hum, Muitos livros. uhum. E eu me lembro, e você vai se lembrar também, que beleza, é uma outra geração, não sei como que é hoje na escola, mas a gente não tem tantos livros na escola para as Não, crianças lerem. não. Tipo, eu tinha a coleção Vagalume, mas era pra gente poder E estudar e depois depois. fazer o resumo Uhum. e estudar em cima deles. Eles não, eles têm livros, eles têm que estudar. A Isso, escola te manda pra gente alguma coisa. Olha, vocês nas férias tem esses livros aqui para seus filhos isso, estudarem. Então tem uma preocupação, mesmo do Estado, ou isso. dos educadores, não vou colocar o Estado, mas enfim, de colocar isso na cabeça deles. E quando eu cheguei, me chocou, no bom sentido da coisa, a gente entrar no metrô e 60, tá perdendo, não sei se você já notou isso, Ah, 60% das pessoas estarem lendo. sim. Estão com os celulares. Hoje, né, o mundo É, digital, ele faz muito bem, inclusive aproveitamos disso para poder isso. né, divulgar, para poder falar, para poder Hum, dar voz, mas ela também tirou um pouquinho, sei lá, não vou julgar, mas enfim. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti um choque muito grande, porque eu era um leitor, sei hum, lá, médio no Brasil, já. hum. E E aí cheguei agora, aqui, falei, meu Deus, todo mundo lê. Que bacana que é isso. pois hoje já não estamos mais assim. Não, é por isso que eu te falei que tem essa mudança, né? Tem É, essa. atualmente eu estou lendo um livro, não é para fazer publicidade, mas é um livro de uma senhora que eu poderia dizer assim que foi uma das primeiras feministas do século XIX, não é? Que é uma escritora, George Sand, que utiliza um nome masculino e as pessoas se perguntam, mas por que ela utilizava o nome de um homem? E justamente as primeiras obras que ela fez, ela botou o nome dela e não funcionou. Entendi. E justamente ela mudou o nome, ela ficou em anonimato. E os livros dela são livros que são muito interessantes, Que não é? doido. Agora, é uma mulher que foi muito importante para a nossa sociedade do século XIX aqui na França. Foi uma mulher que viveu a guerra prussiana, Uhum. entre a Prússia e a França, e foi uma mulher também que teve contatos com pessoas muito importantes da época, como Chopin, Uhum. e outros mais. Então foi uma mulher assim com ideias que podemos dizer que foi desde o início do feminismo. Era uma mulher que usava calças, vestia roupas de homem e era uma mulher também, era uma nobre, hein? Uhum. Tem cuidado, era uma pessoa que era nobre, o pai dela foi militar também, mas era uma pessoa que tentava lutar para ter o seu Seus espaço. direitos. Ela era livre. Então, esse livro que eu hoje atualmente eu até leio, foi um presente de uma pessoa, de uma amiga, é um livro maravilhoso, porque é uma biografia dessa senhora. Então, para mim, quando eu leio e volta àquela questão da leitura, para mim a leitura é você entrar na vida das pessoas, é você tentar pintar um quadro, não é, daquilo que você está vivendo naquele momento. Então, para mim, a leitura é como para os teus filhos, né? É algo muito fundamental para o nosso futuro. Se você não lê, você não tem possibilidade de argumentar. Eu comentei isso ontem com a Tata e com a prima minha no Brasil também. É, Cara, eu acho que nós estamos na época da informação, Hum, todo mundo sabe de é tudo. muito rápido. O problema é que ninguém vive a prática de tudo que Não, sabe. não.
Porque tá tudo fácil. Um É, dia eu ouvi uma coisa, assim, muito, muito interessante. Hoje, uma criança de 10 anos tem mais informação do que Bill Clinton, hum, que não faz tanto tempo assim, tinha como homem mais poderoso do mundo. é, Só que o que a gente tá fazendo com toda a informação que a gente tem? é muito, é muito. É muito rápido. Por exemplo, ontem eu estava lendo eu vi um filme que é baseado num livro Uhum. de Stephen King, que é O Telefone do Senhor Craig. E eu disse, bom, é um filme de suspense, não é nada. Mas foi um dos filmes que eu assisti assim, que eu gostei muito. Uhum. Bem interessante. Realmente eles tentam assim trabalhar na obra desse escritor, que é muito conhecido no mundo inteiro, não é? E no final das contas era um senhor que não era amado nessa cidade, não é? E ele vai um dia na igreja, foi um dia de um culto, ele chega lá e tinha uma criança que lia uma passagem de Samuel. Uma Uhum. passagem meio horrível também, né? E tá, aí depois ele se senta e ele olha do outro lado do banco para aquela criança e depois vai à casa do menino e diz ao pai, olha, eu pago por cada hora US$ 5 para que ele venha na minha mansão para poder ler livros. E ele passou vários anos lendo livros para esse senhor, que estava já com a visão meio cansada, Uhum. né? E que foi um homem rico de Nova York, da bolsa, etc, etc, um grande empresário, mas que era detestado por todo mundo, não é? Então, o que passa é que esse menino vai ler para ele. E um dia ele ganha, porque ele começa a enviar essas pequenas cartas que vendem em tabacos Uhum. para a gente ver quanto é que a gente ganha, jogos de azar. Uhum. E ele, todo o período de Natal e aniversário do menino, ele enviava isso. Para você ver como ele era tão tacanho, né? Porque não dava mais um dinheiro, um bom presente. Não, ele enviava isso. Ele disse que poder a gente tem que ganhar. Entendi. Vai lá. E a ideia dele foi essa. Então, um dia, no aniversário dele, eu acho. Não, no Natal, ele ganhou US$ 3.000. Uhum. Aí ele chega e telefona pro senhor e disse: olha, eu ganhei 3.000. E ele disse: era só isso? Feliz Natal. E ele. É um Desligou. filme muito interessante. O senhor é uma pessoa muito fria. Mas que no final das contas, ele leva um dia um celular. E é esse grande problema que você estava falando. Ele passou, a partir daquele momento, a utilizar o celular. E quando o garoto estava lendo o livro, ele já estava vivendo outro mundo. Isso, foi lá que ele para naquele momento ali, ele faz uma dialética para aquele jovem e ele fala do futuro do celular, que ia dominar as pessoas, que iam trazer fake news. Porque uma das primeiras ideias que ele falou assim, mas eu tenho meus jornais, venha os dados da bolsa. E o jovem dizendo, não, você tem um tempo integral aqui. E ele olhou, e você também tem os jornais. Ah, bom, os jornais. E ele começa a ler isso tudo. Ui, mas isso aí tudo depois vai. Um momento dado a gente vai ter que pagar. Um momento dado vai ter que ter publicidade. E foi levando toda essa ideia dele foi tão assim bem trabalhada que no final das contas o menino disse é bem verdade. Tudo que ele falava se concretizou, porque se hoje a gente olha um programa sempre tem uma publicidade. O que passa, por exemplo, eu gosto de comprar máquinas de foto. Vai passar ali. Vai passar a publicidade. São os algoritmos, né? O que está acontecendo hoje no mundo, toda essa radicalização com o celular, com a internet, né? Infelizmente, eu falo desse filme, né, para fazer publicidade, mas justamente para falar dessa questão da leitura e a sua importância nas nossas vidas, não é? Bom, eu sei que tem gente que compra, utiliza os livros ainda em papel, outros utilizam nas suas tablets, não é? Bom, aí eu não vou ficar criticando agora nenhum, cada um com seus problemas, né? E eu com os meus. Mas, para mim, a leitura é importante. Eu acho que isso a gente aprendeu, como você fala, eu acho que naquela época, assim, no nosso período no Brasil, a gente tinha ainda essa pequena oportunidade de ter leituras dentro das nossas salas, mas infelizmente não era ainda muito. Era Era muito pouco. muito pouco. O Estado não dava muito
para as pessoas, né? Para os alunos, para a educação. Não é só uma piada. Hoje, minha mãe recebeu há poucas semanas ela já está morta, né? Ela já morreu há 5 anos atrás. E essa diretora de escola, professora, esperou umas ajudas que eles tinham que ganhar há mais de 10 anos. Agora que saiu esse valor, e ela nem mais vive está, né? Para você ver como o atraso no Brasil, o descaso, acho que é melhor dizer essa palavra, né? O descaso no Brasil para a questão da educação. E daí eu vim de novo pegando a tua história com o teu filho, né? E a educação nacional aqui. Sim, o Estado, ele é obrigado. Ele é obrigado a dar educação aos filhos. Temos crises? Sim, temos crises. Mas eu digo uma coisa, o teu filho hoje está numa escola que é muito boa. E ele vai ter um futuro. A gente sente assim. Não é fácil. E a gente comparando sempre, né, o Brasil com a França, não tem como. É claro, é óbvio, né, que nós somos um bebê, começou a engatear. A gente tem igreja aqui de 1000 e poucos anos na França. Nós temos de liberdade como uma república, são 200 anos. Então é até injusto, né, você querer comparar uma coisa com outra, mas assim, a minha mulher sempre lembra pra mim algumas coisas assim, você fala, olha, é uma evolução, né, a gente está evoluindo, é devagar o processo, ele é lento. Muito lento. É claro. Mas o que mais você sente falta do Brasil, se é que tem alguma coisa? Da minha família. Família. Cara, 100% das pessoas que estão aqui, eles sofrem aqui por isso. Muito, muito, muito. Pô, hoje já tem telefone, você pode falar através das câmeras e tudo, né? Bom, minha mãe já não tá mais, meu pai já não tá mais, então a gente também quebra um pouco essa ligação que a gente tem com o Brasil, né? Como eu já disse, desde o início, quando eu cheguei aqui, era telefone de carta, não sei se você pegou isso. Com certeza, claro. Ia no orelhão, mas longe pra caramba. Eu comprava e falava desde o telefone da minha casa, né? Mas eu passava horas e horas com minha mãe, com minhas irmãs. Era um ritual, né? E hoje eu sinto falta desse ritual, né? Que eu não tenho mais de chamar e tá. Hoje é só mais um bom dia, uma boa noite, escrito. Não é? Clíndia, eu sou meio velho, assim, algumas coisas eu ainda mando mensagem de áudio pro meu irmão. Teve uma época que a gente começou a falar bastante, assim, não que não falasse, mas sempre falei muito com eles. Tipo assim, 8 minutos de áudio. Falo tudo aquilo que eu queria e ele me respondia. No começo ele respondia assim, nossa, velho, você tá doido? Mandou 6 minutos de áudio pra mim. Bem, na verdade, quando eu falo com minha irmã ou a outra, porque eu ainda tenho 2 irmãs, eu posso passar quase 3 horas no É uma semana, mas é uma vez, às vezes por mês, ou 2 meses, ou 3 meses, mas é mesmo pra falar, descarregar. Mas é bem verdade que, repito mais uma vez, quando eu cheguei aqui na França, eu não tive esse problema dessa nostalgia brusca, né? Eu acho que, quem sabe, porque eu tinha esse espírito de viajante, eu adorava viajar. Eu acho que quando eu cheguei aqui, para mim foi um momento de, olha, você vai agora se libertar, você tem que viver, você tem que agora aproveitar esse mundo, né? Essa oportunidade que você tem aqui na Europa e viver e conhecer outras pessoas. Então, para mim foi um momento da minha vida de libertação, vamos dizer. Sair de um país e de uma família às vezes um pouco opressora, né, vamos dizer assim, né? Por minhas condições também, minhas convicções também. Então, para mim, foi... Libertou. Na realidade, foi uma libertação para mim. Essa liberdade. Eu fico assim, às vezes só imaginando, né, há tanto tempo atrás, chegar aqui novo, com uma cabeça, sei lá, 1000 por hora. O Klinger chegou lá atrás, lá. Como que ele veria o Klinger hoje?
Ele só dá continuidade ou não? Você falou, não tem muito, não mesmo. Como que é isso aí? Sim, eu acho que daria continuidade, eu acho que as coisas que o cliente de antes não fez, até eu aconselharia a fazer e persistir mais, né? Tentar fazer mais do que ele não fez, quem sabe. E eu acho que o cliente de antes, o que é que ele me aconselharia? Eu acho que não aconselharia nada na realidade, porque ele estava vivendo o mundo dele. Eu acho que ele vivia o mundo dele. Eu acho que seria eu hoje que aconselharia esse cliente de uns 20 anos atrás tentar fazer as coisas mais certinhas e ele vivia o mundo dele, né? Eu vivi o presente, né? Assim, que eu comecei a entender assim, poxa, eu vivi o seu presente porque você tá ali. Eu sempre digo às pessoas que eu vivo o presente, o futuro para mim não me pertence. Não é? Hoje, para mim, é o presente, amanhã não sei se eu estarei vivo, mas quem sabe eu já fiz algo e ainda não, já plantei uma árvore, né? Para mim tá perfeito e tá bom. Pronto. E você é professor hoje? Então, eu ensino espanhol e trabalho com jovens com necessidades especiais. Aí você dá aula de espanhol? Eu dou aula de espanhol de um lado, né, para poder ganhar mais, né, porque eu gosto muito de dinheiro, né. Que ele gosta, né? Então, eu trabalho bastante, como eu dizia, e trabalho também na educação nacional. E trabalho com jovens que têm problemas, pode ser de autismo, de disfasia, todos esses tipos de problemas especiais eu trabalho. Entendi. E para quem quiser contar com o seu trabalho de professor de espanhol, a gente tem um número aqui de seguidores, o pessoal tá vendo. Quem quiser então, como você está dando esse espaço para mim. Bom, eu sou professor de espanhol, eu ensino, posso melhorar os seus filhos para possivelmente passarem em trabalhos, por exemplo, uma escola ou mesmo uma pessoa universitária, ou seja, no colégio, não sei, o que seja, eu posso ajudar também nessa área para melhorar o espanhol e, como eu digo sempre, o l'éveil de langue, que é dizer o começo, o despertar das línguas, né? Da qual eu posso sempre ensinar. Tá bom. Não me pergunte por que eu não ensino português, não sei porquê, mas eu ensino espanhol e é uma língua da qual eu vivi na Espanha também, né, muitos anos. Você vive lá também? Entre a França e a Espanha eu sempre estava por lá, fiz meus estudos na Espanha também, né, Então, quando você chegou, você viveu um tempo aqui e depois... Eu vivia sempre entre os dois também. Eu realmente fiz uma ponte Paris e Barcelona. Barcelona? E você viveu só nos dois países da Europa? Não, viver sim. Viver, eu conheço toda Barcelona como a minha palma da mão. Barcelona é muito legal, cara. A gente foi agora com as crianças nas férias de agosto. E Barcelona é muito bonita. Muito assim, no Brasil, no sentido de chinelo, bermuda, e é lotada a praia, aquele... É litorânea, não é? As pessoas não se maquiam muito. Vivemos muito mais, assim, livres de certos rigores, né? Que nas grandes cidades, capitais, tem que... Bom, exige, você veste se você quiser, as meninas se pintam porque querem, né? Mas nessa cidade do litoral, a coisa é mais diferente, não é? Mas uma das coisas não é fazendo publicidade para vocês irem para Barcelona, né? Apesar que eu sou muito catalanista, foi uma coisa que eu aprendi durante esse período, né? Que eu passava bastante lá em Catalunha. Tive muitos namoros por lá, não é? Essa realidade, não vou mentir. Outra região que eu adoro é a Canárias, então eu vivi bastante na Canárias. Minhas férias quase todas eram por lá. Levei amigos também da Alemanha para comprarem casas para lá, parecia até agente turístico, né? Então, para mim, viver assim nessas regiões foi realmente aprender com eles. Uma das coisas que eu mais gostei assim, dessa minha época em Catalunha
foi ver que parece uma região muito com a França, muito com Paris, sobretudo. Pessoas bem aculturadas, elas gostam de ler, são pessoas que fazem estudos, são pessoas que quando você fala, você é interessante falar com elas. Eles estão, como que eu vejo muitas pessoas aqui, é tipo assim, eles querem aprender sobre a nossa cultura, sim. o que que é, o que que não é. Eu também já passei isso também bastante. Não, por exemplo, o clinge lá de 20 anos atrás, quando eu tinha vontade de comer algo da Bahia, porque a comida da Bahia é bem diferente do resto do Brasil, né? Uhum. Então é uma comida, vamos dizer que é o rincão da África, não é? É uma região onde você come, vamos dizer, uma culinária africana, não é? E eu tinha esse grande problema, não é, da nostalgia do meu país, que era a comida. E o que é que eu tinha que fazer? E portanto eu fazia comida baiana, eu ia no mercado africano de Montrouge, que seria Montrouge? Não, Château Rouge. Chateau Rouge, Chateau Rouge, Castelo que é o Vermelho. Castelo Vermelho, né? Se a gente traduz ao pé da letra, que é horrível mesmo a tradução. Chateau Rouge, eu ia para lá, comprava tudo que eu queria, né, para cozinhar a minha comida. Naquela época eu não conhecia muitas lojas. Não tinha muita na Quase nada de realidade, lojas não é? brasileiras, né? Não, nem brasileira, não é? Era mais produtos exóticos, né? Africanos não era É, tão como é hoje, qualquer lugar você não, encontra, hoje né? você encontra em todo Mandioca, lugar. quiabo você encontra em muitos lugares, Pois facilmente. então eu fazia comida baiana, eu fazia caruru, fazia vatapá e fazia moqueca de peixe, moqueca de chinchim de Meu galinha, Deus. pratos que a gente comia na Bahia. Só na Bahia, E inclusive. convidava todo mundo para ir para minha casa, era muita festa, porque o primeiro grupo de brasileiros era um grupo de brasileiros que adoravam muita festa. Aham. Bom, esse segundo grupo que eu tenho atualmente, mais de alguns anos atrás, é muita Também. festa. Mas foi um período assim de troca, né? De conhecer o outro, né? Então eu fazia muita comida baiana, fazia feijoada. E como os seus próximos franceses viam a nossa comida? Eles gostam, os franceses são muito abertos, hein? Nunca tive problema em mostrar, ensinar a cultura da minha terra, né? Sobretudo, né? Que eu sou baiano. Eles aprendiam, eles gostam de aprender, eles escutam. Já levei amigos para Bahia, já levei amigos para Chapada da Diamantina, já enviei amigos para fazer estágios por lá pela Bahia. Quando querem, bom, vamos ver o que é que a gente pode fazer, e enviava eles, né? E sempre voltavam assim animados, voltavam assim bem felizes dessa experiência que eles passaram, né, lá na Bahia, né? É legal não sei se eu posso usar a palavra intercâmbio, mas Intercâmbio, né? ou essa conexão que se Conexão. cria, né, com os dois povos, com as duas culturas, eles querendo sempre aprender mais sobre a Sim. gente, e a maioria dos brasileiros querendo sempre entrar na cultura francesa. Isso é É. legal também, isso é bom, assim, no geral, No sabe? geral. No geral, tem, assim, esse dia eu estive com uma pessoa e ela falou assim: Ah, você é brasileiro? Eu falei: Claro que sou, você não vê meu accent, né? O meu accent, eu esqueci. É algo que é detectado muito Sim, rápido. muito rápido. E ele falou assim: Nossa, mas puxa, que legal, os brasileiros, vocês têm uma facilidade de falar, de se comunicar com a gente. É muito legal isso, assim, ele falou pra mim. É um cara da fisioterapia que eu tô fazendo agora. Uhum. E ele ficou assim encantado de ver essa nossa facilidade. Falando, eu conheci outro brasileiro em Marseille. E eles eram igual você também. Tipo, vocês se introduzem rapidamente. Claro. Com poucos anos aqui, você... Meu, que bacana. Eu sempre explico ao francês, né, de base, o francês tradicional, que eu acho que eles se perguntam também, fazem essa mesma questão como eles fizeram para você. Eu sempre digo para eles: olha, a gente é ocidental. Ah,
Nós temos, de todas as maneiras, uma cultura A raiz, né, ocidental. mano? A raiz é ocidental, né? O Brasil foi formado por portugueses, mas também foi formado por africanos, foi formado por italianos, Alemão, alemão, russo, japonês, que é japonês. asiático, que não tem nada a ver, libanês. Bom, é uma cultura que é misturada, mas a cultura de base mesmo é ocidental. Então, é claro que a gente se adapta facilmente. E uma das coisas que eu digo para eles, você nunca vai ver um gueto brasileiro. É, Porque o brasileiro, ele se mistura nessa massa, não é? E você não encontra coisa só. sólida de brasileiro, como o Chinatown, o Chateau Rouge, mais uma vez, que é dominado por africanos, Africanos. etc, etc. Bom, que eu acho isso também muito bonito, né? Eu não critico, porque eu também ia lá para comprar o material que eu queria, então isso me interessava. Mas é bem verdade que eu acho que é uma das partes mais positivas dos brasileiros. Verdade, cara. Não tinha parado pra pensar nisso. A gente não tem uma Não, comunidade fechada não, nossa ali. não. Tá sempre um brasileiro casado É, com uma é, francesa, os filhos nasceram aqui, a namorada. isso. Verdade, isso é legal. Então, não existe esse problema de adaptação, né? Acho que sim, tem muitos que são bem ligados ainda, desculpa, não é pra rir, né? Ainda o feijão com arroz, não é? Que não gosta de umas vagens Não quando você gosta vai de comer, queijo. não gosta de queijo. Gente, uma manteiga com sal é muito boa e o queijo, viu? Se vocês forem na minha casa, vai ter que comer francês. Ô, Clinja, falando em comida, assim, bom, eu te conheço, eu sei que a sua adaptação à alimentação francesa, o que. Meu, não tem como não falar bem, né? Poxa, manteiga, cara, manteiga é É muito muito bom, bom. né? Não é É margarina. um Que a pecado. gente tá acostumado a comer, não é margarina, mas é manteiga. Tipo, o que que é bom pra você aqui? Um prato francês. Você que é sempre navegador aí desse mar, posso dizer assim. O que que é bom pra você aqui na França? Um Ai, prato. gente, eu Que despertou. gosto da tartiflette. Ah, é? Gosto da raclette, mas raclette não é um prato que você. Não pode comer sempre, E né? nem, mas não é nem um prato assim que é trabalhado. Aham. Você coloca lá pra. É o modo de É, fazer a é o coisa. modo, né? Vamos dizer. Mas a tartiflette Tartiflette. eu acho que é bem legal. É um prato assim que eu conheci nas montanhas, né? Em Chamonix. Bom, para muitos é Chamonix, mas eu utilizo Chamonix, Uhum. que é uma fórmula antiga. E eu aprendi a comer tartiflette nessa região, No frio. no frio, na neve. E eu trouxe para minha casa, mas eu melhorei mais o prato ainda, né? E você falou em frio, como que é o baiano aqui com frio? Baiano com frio. O baiano clinge ou o baiano Não, baiano? esse aí. Ah, o baiano clinge, Se adoro o adaptou? frio, não tive problema. Cheguei no primeiro dia, tava chovendo bastante, muito frio. Foi um choque. Eu acho que você se encontrou muito aqui, né, Me cara? encontrei. Eu acho que eu não era do Brasil, né? Sério. Sei lá. Eu costumo brincar assim, até com a minha querida sogra. Minha sogra é uma espectadora aqui do meu programa muito Ah, assim, dela sempre fala, "Pô, eu tô perfeito, ouvindo, perfeito. cara, acho que é fã, assim, não de mim, mas daquilo que a gente tem feito, Aham. muito grande, e eu brinco com ela que eu nasci no morro errado. Quando eu conheci a Suíça, eu queria ter nascido ali. Acho que a gente não deveria ter nascido em algumas regiões, mas, como eu digo assim, a cegonha nos levou pra lá, era lá que a gente tinha Caí ali, e pronto, cair enfim. ali, pronto. Mas assim, também não é um desdém, não é uma Não, brincadeira. não, Sou não. brasileiro Eu e também. sempre uso essa coisa aqui. Tipo, tem gente que trabalha É. comigo há 5 anos, a pessoa não sabe o meu nome. Ah. Ele me chama de brasileiro. Ai, E eu tenho muito orgulho disso, de verdade mesmo, sabe? Pra mim brasileiro, vem aqui, preciso que você me ajude a fazer tal coisa. Aí lá vou eu. Uma vez aconteceu uma coisa bem interessante. Uma pessoa que não era do nosso ciclo de trabalho, ela Sim. tinha acabado de chegar, e ela era um português, e ela perguntou pra mim, você não se importa que ele chamou você de brasileiro? Porque tem muita gente que não gosta. Não, eu tenho um nome. É. Eu não, falei, não, cara, você pode me chamar de brasileiro também. Ele falou, mas por que ele chama de brasileiro? Porque eu sou brasileiro.
mas você tem um nome. Eu falei, Bom, isso é uma escolha tua, minha, né? isso é meu. Eu falei, não, cara, pode me chamar de brasileiro, um orgulho. Eu só tô dando esse adendo porque, como eu falei, de ter nascido, né, na Suíça, não, cara, eu amo o país, Porque a adoro. relação foi diferente aí tua, né, com teus colegas franceses, de te chamar de brasileiro, mas eles te chamam de uma maneira muito doce, vamos Sim, dizer. É carinhosa. claro, é pra me chamar, é Não é próximo. de desdém. Não, 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 ao contrário. Eu sempre falo isso e repito, cara, eu tenho zero, assim, posso falar isso com todo, sabe, muito livre mesmo, assim, eu não tenho ninguém que me tratou com alguma diferença. Hum, é, Mesmo quando isso, você sente que isso vai acontecer, eu me coloquei no meu lugar, sim. onde quer que eu estivesse. Se eu sou o chefe da onde eu tô trabalhando, eu me coloquei no meu lugar de chefe, olha, opa, É. entendeu? Eu tento me defender também, né? Sim. Não é sempre mar de rosas Não. no meio do trabalho com franceses, né? Gosto muito dos franceses, vivo com franceses, tenho minha família francesa também. Também sou francês, né? Porque no final das contas, ser francês também é abraçar, não é, esse país, abraçar essa cultura francesa, né? Abraçar toda essa história da França, a língua francesa, Sabe que o nome cidadão, ele soa bem? cidadão. Você é um cidadão É, aqui. é, Porque eu falo para as pessoas, eu sou um cidadão Claro. francês. Eu sou brasileiro de origem, como se fala aqui, né? Sou brasileiro de origem, mas sou um cidadão francês. Eu tenho uma amiga que dizia que eu era cidadão universal. Mas você rodou já Ela um pouquinho. fala assim de uma maneira. Até hoje ela é de Klinger, você é universal. Pode ser, mas aí vem aquela questão. Eu, estando nesta terra, eu sou francês e defendo. Que legal, sua... E defendo mesmo, com unhas e dentes. Voto, tenho consciência em quem eu voto. Luto para que essa sociedade francesa possa um dia também melhorar mais um pouco Claro. daquela que eu conheci antes, né? Até estava pensando o que é que o Cleiton vai me perguntar? Eu não tenho nem ideia. Já vivi, em média, 3 presidentes, né, que passaram durante o período que eu estou vivendo aqui, né? E eu sempre digo, eu gosto muito de política, mas política com decência, né? Sim. Política onde a gente vai falar e eu não vou te matar no final, né? Política com liberdade, Com com liberdade. respeito ao próximo. Eu sempre digo assim, infelizmente esse é o grande problema do nosso brasileiro, é que ele não sabe a dialética, não é? Não aprende isso no Brasil, não é? E quando você fala algo, você vai achar que o outro tá te fazendo muito mal porque você é bom. Então a gente não tem essa experiência. Mas aqui na França, eu gosto de política. Dá pra falar, dá pra conversar, dá pra Dá dialogar. para conversar, dá para dialogar. Tem uma coisa que eu uso muito isso hoje, Klinger, e não é pela França. Eu acho que é muito pelos valores que foram introduzidos em mim. Eu te respeito. Isso. Olha, eu sou do... eu sou do Bordeaux. E eu sou Paris Saint-Germain. Eu te respeito. Claro. Gosto de você. Mas quando a gente for falar do futebol, aí você vai falar, eu vou ouvir. E é tão difícil pra mim, às vezes, de entender algumas coisas, porque nós lutamos pelo bem comum. Claro. Aí nós fica brigando. Mas esse é o grande problema do ser humano. Eles não entendem essa parte. Enfim. Infelizmente, somos humanos, não é? É isso que é Então, difícil. para mim, ter vivido esses presidentes, ter vivido essas políticas, não somente política a nível nacional, mas política também a nível de Paris, não é? As pessoas têm que entender que Paris é um departamento à parte, não é? Não é somente uma cidade, não é? Ela é um departamento à parte, não é? É o Paris que eu vivi, né? E que hoje eu estou vivendo na região Île-de-France, mas faz parte dessa Paris. Então, que hoje será chamada Grande Paris, né? Que é a evolução que está se passando a cada dia, Claro. do qual você já também trabalhou em parte também para fazer essa Grande Paris, né? E eu para mim, todas essas políticas que passaram,
Se você hoje me pergunta qual foi o melhor Momento. maire ou prefeito de Paris, não é? Para mim foi Delanoë. Hein? Eu sei que outros não gostam dele, mas eu pessoalmente eu gostava bastante dele, né? Porque foi uma política assim bem comunitária, uma política bem aberta. Paris era bem limpa, apesar que eu gosto da atual maire, né? Da Uhum. prefeita. Votei nela, não tenho vergonha, porque é uma mulher espanhola que veio de uma pobreza de Cádiz, que chegou aqui com seus pais que eram republicanos. Para mim, isso tem muito a ver comigo. Contando. É o retirante, não é? Claro. Nós somos retirantes e quando eu gosto dela. Ela fez erros na sua política, sim, ela fez, como todo mundo, não é? Uhum. E um dos homens que eu mais assim gostava, né, que poderia ter sido um dos melhores presidentes para mim naquela época, foi o Jospin. Eu não sei se você, Já ouviu olha falar lá, o assim. Jospin foi assim para mim. O Lionel Jospin foi para mim o último homem da esquerda francesa. Daí então já não existe mais esquerda francesa, morreu aí. Sumiu, né? Então, Verdade. para mim, a política também, viver na França é viver também a política, o que se passa, porque às vezes eu sei que tem muitos gringos brasileiros, né, que estão aqui e que não se preocupam assim, infelizmente, não se preocupam muito com a vida política. A vida política é importante para você, porque como você disse agora há pouco, eu sou um cidadão. Mesmo se algumas pessoas ainda não têm seus papéis como Uhum. cidadão, porque também isso é um pedido que Claro. você tem que fazer, não vem da França. Uhum. A França Tem que ir jamais vai te atrás. dizer. Você tem que sentir, em primeiro lugar, que você já é francês, tá? E pedir os teus papéis, não é? Você paga impostos, mas é uma questão. Ser francês é uma questão de se sentir francês, Uhum. de abraçar a causa francesa. Senão não vale a pena somente para ter papel para poder viajar para os Estados Unidos Não dá ou para certo. outro país. Não, isso Não é ser francês. não é ser Não francês. adianta comer baguete que você também não vira francês. Exatamente. Então, ser francês é ser cidadão francês, proteger, e aí vem algumas questões que é muito importante, ser Uhum. laico, que é muito interessante, uma das coisas que eu mais luto também, ser laico. Cara, eu vou te dar um exemplo assim muito complicado, porque quando eu estava no Brasil, eu lembro que falava-se mal de um estado laico, É, né? Por conta das crenças, por conta da isso. mentalidade. E aí mas como assim? Por que é ruim? Porque aí eu vim pra cá, é aquilo que eu já sempre falei com você, eu vim pra cá, eu fui entender Claro. o iluminismo, eu fui entender o porquê que era necessário ter o iluminismo naquele momento, Uhum. por que que o Estado se diz laico. Se você for na história, meu cara, ainda bem, graças a Deus. E as pessoas às vezes não conseguem entender isso. É. Enfim, respeito, né? Toda e qualquer opinião, mas também tô no mesmo time que você. Inclusive, conversei com a menina uma vez aqui, que estuda, e eu perguntei pra ele, ó, e aí, o que, que você acha do Estado laico? Ela, ai, maravilhoso. Então, meu, olha que coisa, É bem entende? interessante. Porque as pessoas hoje não conseguiriam viver, enfim, sem julgar, sem querer autoritário, ou não conseguiriam viver da maneira que foi instruída antigamente. Então, peraí, É, vamos afastar, vamos separar as coisas porque não dá. A gente tem uma. Como que é uma palavra que eu gosto de usar muito? As pessoas têm um. é, sem viés. isso, Luiz. É. Klinger, só o último coisa que eu vou te falar. Eu aprendi mais. Eu aprendi mais. Por exemplo, eu sou muito. é, vou falar fã, tá bom? Da Sim. história de Jesus Cristo. Uhum. Eu aprendi mais sobre Jesus com ateu. É. Porque ele não tinha viés nenhum. Ele queria Não, estudar aquela pessoa. exatamente. Aí quando eu chego e começo a estudar as coisas eu por mim mesmo, com Lenoir, com outros, enfim, com outros começava a entender alguma coisa sobre Isso. iluminismo, sobre isso, sobre aquele, sobre aquele. Aham. Aí eu fui olhar e falei, gente, isso aqui é bom. Mas é assim, a falta de educação. Alguém falou uma coisa, outro falou uma coisa, É porque é um ateu que está falando, então não não tem tem. credibilidade pra falar Não, sobre não, Jesus. Tem não. um cara no Brasil que eu acho que você conhece, Leandro Carnal. Claro, E o Leandro Carnal fala sobre Jesus de uma maneira que eu nunca tinha entendido. claro. Ou que eu nunca tinha pego, eu não tava naquela vibe É. ainda. E é maravilhoso. E ele é ateu.
Entende? Não, eu acho que poderia dizer também laico, né? Porque ser laico e eu acho que isso que ainda é muito novo para o nosso país aí no Brasil e que infelizmente a laicidade está sendo quase estrangulada, né, no Uhum. Brasil. Vamos ter que falar de novo do Brasil, Mas as pessoas desculpa. sabem o que é ser laico? Eu acho que ser laico no Brasil é algo muito novo. Eu acho que ainda não sabem. É todo um trabalho de gerações e Você é gerações. professor de história. É, O que é é. ser laico? O que é um Então, país laico? para mim, a laicidade já começou desde a Revolução Francesa, não é? Cortando cabeça, dando liberdade ao povo. Uhum. Mas uma das coisas mais interessantes da laicidade é de separar o Estado da Igreja, ou a Igreja do Estado. Isso aí foi uma das coisas mais revolucionárias. Não tanto a Revolução Francesa, mas essa aí. Acho que nasce aí, né? Porque eu não vejo interesse nenhum de uma igreja estar no meio da política, entende? Dominar as escolas. As escolas francesas eram, na sua maioria, escolas católicas. Por exemplo, eu não poderia, como você está dizendo agora aí, ensinar, levar teorias de outras pessoas que eram ateias. Pra dentro da igreja, pra dentro da Não escola. poderia. Ah. Porque eles iam dizer que é o que está passando agora, que seriam as teorias, as conspirações, e não. Não, a gente tem liberdade. Uma escola é um lugar de ensino, de conhecimento. A te dar disciplinas. E felizmente, no início do século, do final do século XIX ao século XX, felizmente, a gente teve essa separação da igreja. A igreja tinha que saber o local dela. Então, para mim, eu sempre digo, né? O local da igreja é nos seus templos. Uhum. Tá? O lugar do padre, ou o lugar do pastor, Na ou igreja. do bandista, Não porque também não importa, podemos esquecer claro. também, porque é uma religião também. Está nos Todos e seus qualquer. lugares, em seus lugares próprios. Para mim, a laicidade, você chega lá, você não vai mostrar que você é judeu, você não vai mostrar que você é católico, Somos seres cristão, humanos, um somos diferente seres do outro. humanos. Dentro de uma escola é essa. Agora, na França a gente tem essa liberdade. Se você quiser estudar numa escola católica ou privada, ou etc, etc, Vai pra lá. você pode ir. Uhum. Então, essa é a diferença. Lá você pode usar a tua kippah, você pode usar a tua cruz, mas dentro de uma escola laica francesa existe igualdade. Égalité. Vai lá. Pra ter uma liberdade. Isso. Então a Simples. laicidade para mim é fundamental no desenvolvimento de ser cidadão francês. É. Aquilo, as três, se É, posso dizer a palavra, bandeira, mas as três coisas que levantam a divisão, França né? tá aqui, ó. A gente tá aberto pra você Isso. fazer o que você quiser. E é engraçado que as pessoas aceitam essa liberdade até um certo ponto É. onde isso faz bem pra elas. É que a gente não ouve, por exemplo, voltando de novo ao Brasil nessa questão da laicidade, é que a gente não ouve dentro da nossa sociedade brasileira uma revolução a esse nível, de separar realmente esse estigma da igreja brasileira da vida do povo, dentro do povo, né? Dentro das comunidades assim administrativas. Eu acho que a gente não ouve, não teve essa ruptura assim da igreja, certo? Por isso que quando eu dizia meu pai ria quando a gente ia para a igreja, não é? Minha mãe ia ele ria. Porque ele fez a ruptura dele, entende? Infelizmente a maioria do povo não fez essa ruptura. Então é engraçado, eu gosto muito da mãe Estela. Não sei se você já escutou ela. Não. A mãe Estela de Oxóssi. Uhum. É isso mesmo, para eu não errar e as pessoas depois tentarem Corrigir me agora corrigir. Se eu errar, vocês passam embaixo e diz mãe Estela, mas é mãe Estela de Oxóssi. Essa senhora, uma pessoa que foi universitária, muito assim, era uma cabeça pensante, mas ela era da matriz de origem africana, que para mim não tem nenhum problema. E a mãe Estela, uma das coisas que ela lutou e que eu achei super interessante foi a ruptura do sincretismo dentro da religião africana.
Isso quer dizer, hoje, porque o sincretismo não é uma coisa que nasceu dentro da matriz africana. O sincretismo já nasceu desde os primeiros tempos dessa terra. Uhum. Sabe? Por exemplo, os gregos tinham os seus deuses, os romanos pegaram os deuses dos gregos, fizeram o sincretismo, os romanos trouxeram de outras regiões, fizeram o sincretismo, que foi um dos povos mais abertos, né, do mundo, né? Os egípcios também eram muito assim fáceis assim a fazer esse Aceptivos, né? sincretismo. E a mãe Estela foi uma das únicas que eu até hoje assim, acho interessante. Ela disse, não, a partir de hoje, religião católica fica de um lado, vocês podem ir, mas para mim é importante que a gente cultue os nossos deuses, né? As nossas entidades. Eu acho isso interessante porque é uma ruptura e é o que não existe hoje dentro do Brasil. Se a laicidade tiver força, dependerá assim, muito de nós se fizermos essa ruptura dentro da igreja para a nível institucional, né? Seja toda escola, trabalho. E olha, quando a gente fala sobre isso, é só o ponto de vista onde você vai separar o Estado é uma coisa É, e a igreja é outra, é isso. é, É o que assim, acontece. a educação também é importante. A gente pode falar dentro da escola, a gente pode falar de religião, Uhum. tá? Tem cuidado para depois não pensarem que Vai na escola começar. francesa é uma escola perdida. Não, ensina também. Uhum. Ensinamos a origem das religiões, explica a guerra das religiões. Bom, a gente ensina de um todo o que significa as Uhum. religiões. Eu já expliquei há pouco, a gente ensina, tenta criar dentro dessas crianças cabeças pensantes. Sim. Então, eu imagino que quando eles, por exemplo, teus filhos, não sei, um vai decidir um dia, pai, eu não vou acreditar em tal coisa. Uhum. Depende da educação de vocês ou da Uhum. dele também, porque a gente tem o livre arbítrio, não é? De escolher o que é o melhor pra gente. Então, ele poderá, a um momento dado ou outro, escolher a não crer em nada. Claro. É uma escolha dele. Ele tem uma liberdade. Então, nós, assim, dentro da França, felizmente, né? Felizmente, a gente tem essa liberdade. Sim. E eu acho que foi desde aquele período que a gente teve essa ruptura dentro da igreja. Porque a igreja, é, ela foi bem negativa para mim. Assim, a nível de história, né? Uhum. Ela foi bem, bem negativa. Foi bem negativa, por exemplo, na Espanha. A gente sempre fala com motivos de riso. Los cebaditos de Espanha. Los cebaditos, sabe, os que eram mais gordinhos eram os padres que comiam super bem, enquanto aqueles pobres estavam morrendo de fome. Então, para mim, deveria se fazer uma ruptura. Infelizmente, a gente nunca houve essa ruptura dentro da Espanha, porque houve a ditadura e a volta do poder católico dentro dessa ditadura na Uhum. época com Franco, não é? Então, infelizmente, até hoje existe essa mentalidade, essa religiosidade que é tão importante como no Brasil, não é? Você chega lá no Brasil, realmente é muito forte. Hoje, para mim, quando eu chego, que era, por exemplo, daquela época, hoje já eu fico chocado com a quantidade de evangélico dentro do Brasil. Tem, né? É por viver aqui, né, Cleide? Por estar aqui, por ter uma mente, né, um pouco diferente É, daquela que foi. E assim, tem uma coisa que eu sempre gosto muito, quando você sai do ovo, as coisas. Entendeu? E quando você tá ali dentro, é a história da caverna é, é, dos pensadores, entendeu? Você é. saiu dali e você descobriu alguma coisa. Pois Agora é. basta você querer voltar ou continuar aqui fora com as Eu novas prefiro coisas. continuar fora. Ótimo. Cleide, cara, eu tenho que encerrar, a gente já tá aqui há um tempo já. Perfeito. Cara, é muito bom assim a gente aprender. É, olha só, hoje tem um número grande assim de brasileiros vindo pra cá. O que que você, se fosse hoje, com toda a experiência, com toda essa bagagem, colocaria dentro da sua bolsa, aí dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, e você viria pra cá? O que que você traria? O que traria do Brasil? É, Ah,
né? Assim, poxa, hoje eu vendo, sei lá, eu traria um exemplo, sei lá, tentaria ficar mais próximo da família, o que você traria hoje vindo pra cá? Como se fosse migrar agora? Hum. Eu acho que traria dentro da minha bolsa o desejo de um país melhor. Mesmo pra cá. É. Eu acho que sempre foi o meu desejo. Tá ok. Isso é bom. Isso é bom. Sempre a gente tentar ser melhor. Bom, Melhorar. espero que um dia melhore mais uma vez, né? que a gente saia do morro, mas que vá pro morro da Suíça brasileira, né? Pô, espero, isso. né? Espero. É bem né? isso mesmo. Eu acho que essa é uma das melhores melhoras, né? Quando eu estive na Rocinha, eu fiquei assim, abismado de ver toda aquela grandeza, não é, da Rocinha e que hoje você pode entrar. Não é? Então eu desejo isso. Tá ok. Klinger, cara, muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Peraí, antes eu preciso falar pra aquela câmera ali, Enzo, que eu falo? Pra aqui, pro meio? Eu preciso fazer uma propaganda, cara, da minha patrocinadora, senão eu vou ter claro. todo o meu estúdio aqui. O Enzo está trazendo algumas coisas pra gente. Pessoal, pra quem não conhece, eu acho que quase todos vocês já conhecem, Dona Tata, @DonaTata. Putz, isso é bom demais. Aqui a gente tem sempre aqui os nossos produtos da Dona Tata. Pão de queijo, brigadeiro, bolo. Entra lá no @da Dona Tata, vocês vão ver tudo que ela disponibiliza no site, enfim, no Instagram dela também. Façam as encomendas, tá bom? Sinta-se à vontade. Muito obrigado, Dona Tata, por mais um patrocínio. E nós vamos agora comer. Tá bom? Já comprei bolo de aniversário na mão dela, já ganhei bolo e é muito bom. Então, vocês têm que vir fazer sempre esse pedido, porque ela cozinha super bem e é muito bom mesmo. Ok. Bom, enquanto a gente vai comer, Enzo, obrigado mais uma vez, tá bom? Você Obrigado. pode então desligar a gente aqui. Tchau.